Depois de 49 jogos na temporada, o Bahia parece enfim ter encontrado um time ideal. Marcos Felipe é o segundo goleiro que mais evitou gols no Brasileirão. Com as laterais reforçadas, a linha de defesa do esquadrão chegou à sua melhor versão, com Gilberto, Vitor Hugo, Canu e Camilo Cândido. No meio-campo, a trinca é formada por Rezende, Tassiano e Cauli, que é o terceiro melhor meia da Série A. Nas pontas, Paiva conta com Ratão e Ademir. E a única dúvida fica na referência do ataque. Com 3 gols no Brasileirão, Everaldo tem sido mais utilizado, mas Mingote foi titular contra o Bragantino, marcou o segundo dele no campeonato e acirrou a disputa por uma vaga no time. Espero que sim, mas acredito que quem ele escolher vai estar dando conta do resultado. O Everaldo também é um baita centroavante, então essa escolha eu deixo para o treinador, para ele escolher vai dar conta do recado. Mesmo no 16º lugar, com 32% de risco de rebaixamento, o Bahia está com fôlego renovado após iniciar o segundo turno com uma goleada por 4-0 sobre o Bragantino e espera dar sequência à boa fase no Rio de Janeiro. O resultado positivo, claro que vai ajudar sim, que influencia bastante no desempenho da equipe para o próximo jogo. Então eu acredito que sim, a gente vai com moral para a gente fazer um bom resultado lá no Rio de Janeiro. Mas para voltar do Rio com algum ponto na bagagem, o Bahia precisa de um feito inédito nesse Brasileirão. Isso porque o Botafogo venceu todos os 10 jogos que fez no Newton Santos, com 23 gols marcados e apenas 3 sofridos. Mas o elenco tricolor não quer perder a viagem e acredita que pode surpreender o líder do campeonato. A gente sempre entra em campo para buscar o triunfo, mas acredito que o resultado é consequência da partida. Sabemos que o Botafogo é uma equipe bem qualificada, mas a gente vai em busca do triunfo, se Deus quiser. Gente, Bahia e Botafogo, partida importante nesse domingo, lá no Newton Santos. 10 jogos seguidos que o Botafogo vem vencendo, 23 gols marcados, só 3 sofridos. Queria saber de vocês como é que vocês estão com a expectativa para o Bahia nesse jogo. Dá realmente para sonhar com esse pontinho, sonhar com 3 pontinhos, ou o Botafogo é o bicho-papão, lá no Newton Santos não tem quem pare? Vai, Preto. Eu acho que, se você falar hoje que o Bahia é favorito para esse jogo, acho que está sendo hipócrita, né? Mas a gente sabe que o Bahia vive um momento também muito especial. Um momento de crescimento, um momento de outro patamar, principalmente pelos atletas que vieram nessa janela. Então, tenho certeza que o Paiva, na sua preleção, no seu dia a dia, vai pensar em pontuar primeiramente. Acho que o primeiro objetivo do Bahia para esse jogo certamente é pontuar. Agora o jogo é jogado, são 90 minutos, você percebendo talvez algum detalhe, né? Os detalhes é que definem os jogos da Série A, porque existe um equilíbrio muito grande das equipes, mas eu acho que o Bahia hoje, né, vai para o Rio de Janeiro numa outra situação, né, diferente do que foi no primeiro turno. Toda vez que enfrentava os adversários, a gente imaginava, né, como o Nilson falou, que ia ter algum erro individual, que ia ter algum vacilo e o Bahia não iria pontuar. Agora é diferente, o Bahia está com jogadores de nível, de qualidade, experientes, que certamente vão dificultar ao máximo o jogo lá para o Botafogo e quem sabe, né, no momento de felicidade ali nos 90 minutos, conseguir trazer os 3 pontos. Olha, nessa crescente do Bahia, nesse momento que o Bahia vive, né, como eles disseram que está virando a chave, jogar com um time que tem muita intensidade. O Botafogo é o time que mais impõe intensidade hoje, né? Joga em cima, marcando, muita velocidade. A bola não para, meu irmão. Os caras jogam o tempo todo buscando gol. Vai ser importante, né? Porque a gente vai ver como é que o Bahia vai se comportar daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Se o Bahia realmente volta para briga em algo maior na competição ou vai só brigar para não cair. O Bahia está muito, pelo jogo do Bragantino, a gente percebe um time muito ajustado defensivamente, né? Parou de levar aqueles gols bobos, aquelas falhas individuais. E o torcedor percebe, Preto e Anderson, como o time melhora com os laterais de melhor qualidade. Né? Como o jogo fica mais sustentável para o meio-campo, até para o Caule poder jogar mais. Né? Você vê que ele está jogando muito mais, a bola está passando mais no pé dele, ele consegue desenvolver o jogo. E ele é um jogador importantíssimo hoje dentro do esquema do Esporte Clube Bahia. Ah, mas o Paiva é isso, o Paiva é aquilo. Gente, futebol é momento, né? O Paiva fez muitas lambanças, algumas escalações equivocadas, mudanças erradas, né? Mas
Nesse momento agora, ele tem feito o básico, né? E às vezes, Preto, o básico é o que funciona. O simples é que faz a coisa acontecer, né? Faz a escalação correta, não inventa, cada um na sua posição, né? Vai jogando ali na simplicidade e a coisa tem dado certo. Tomara que o Bahia consiga pontuar. Um empate lá, diante das circunstâncias do adversário, é um ótimo resultado, né? Muito bom resultado. E depois tem um Vasco aqui, que é um jogo de 50 pontos. Né? Vencer o Vasco já na próxima rodada é importantíssimo para o Bahia. Então, assim, agora, acho que o Bahia está no jogo, não vejo assim, vai perder, não é assim. O Preto falou, o Bahia vai dificultar e muito. Se o Botafogo der mole, o Bahia vai para cima. Agora, tomara que o Bahia consiga pontuar, precisa vencer. Se não conseguir vencer, o empate está de bom resultado. O favorito, sem dúvida, é o Botafogo. O Preto traz isso muito bem. Mas o Bahia tem condição de ir lá e ganhar o jogo, não me espantaria. Não seria assim uma surpresa para mim o Bahia conseguir ganhar, não. E eu falo de verdade isso porque o time vem de 3 ótimos jogos de performance, né? O segundo jogo contra o Atlético, que eu estou citando aqui, contra o Atlético, o segundo jogo foi um resultado ruim, mas que o Bahia foi bem. E na última partida, o Bahia fez o resultado. Porque o Bragantino, gente, vamos lembrar, é o 7º colocado do Brasileiro. Iria pro G4, né? Iria pro G4 e não jogou mal. E jogou tentando se adaptar e não conseguia, porque o Bahia engoliu o Bragantino. E outro detalhe, Anderson, que o Bahia, né, nesse o Renato Paiva tem, eu acho que influência, o Bahia, ele esperou o Bragantino se empolgou logo no início do jogo e deu espaço para o contra-ataque. O Bahia tem jogadores de muita velocidade para o contra-ataque. E isso contra o Botafogo pode ser interessante. Né? O Caule é um jogador vertical, de velocidade, o Ratão tem velocidade, o Ademir vive um momento bom, tem velocidade. Então, acho que esse sistema, né, de esperar o adversário ter um pouquinho mais de posse e utilizar a velocidade dos seus atletas contra o Botafogo pode ser muito interessante. Agora, queria saber de vocês em relação ao Botafogo. A gente viu ontem o Botafogo empatar com Defensa pela Sul-Americana, tudo bem, é um time reserva, jogaram apenas 3 titulares, se não me falha a memória, naquela partida, mas a reação da torcida me deixou um pouco surpreso. Muitas vaias depois do resultado, torcida insatisfeita, e eu me surpreendi, porque é um time que estava recebendo um apoio incondicional até aqui, mesmo num campeonato secundário, acabou já tendo alguma resistência ali. A insatisfação do torcedor, na minha opinião, começa a aparecer porque o Bruno Lage ainda não pegou o time de jeito, né? O Luiz Castro botou o Botafogo lá em cima, mas o time com Lage tem dado aquela osciladinha, principalmente fora de casa. Em casa, os 100% seguem. Mas queria saber de vocês, o Botafogo já não é mais o mesmo ou ainda tem que ter todo o cuidado do mundo aí com o Fogão? Cara, eu acho que são vários fatores, né? Claro que a mudança de filosofia, de metodologia do treinador influencia, um cara novo, chegando com as novas ideias, até o grupo assimilar isso leva um tempo, mas eu acho que tem um fator principal que é a ausência do Tiquinho Soares. Para mim, o Tiquinho vivia talvez o melhor momento da carreira dele e, sem dúvida, era o jogador mais eficiente do Brasil no momento, né, que teve a lesão. Então, acho que essa ausência do Tiquinho tem dado essa inconstância. Eu acho que é o principal motivo para o Botafogo estar vivendo esse momento de instabilidade. Ontem o Botafogo perdeu muitos gols, né? Perdeu muitos gols, poderia ter vencido até com placar elástico, mas o futebol pune. Né? E os argentinos, no momento certo, empataram o jogo e quase viraram no final. Agora, o Botafogo voltando para a Argentina com o time principal, se ele for com o time principal, as chances de passar são grandes. Em relação ao jogo do Bahia, aí vem o time principal, vem o time titular. É o que eu falei. Talvez, como o jogo já é quarta-feira, é capaz ele usar um time misto contra o Bahia. E guardar o... né? Depois desse empate ele pode rever. Porque eu acho que o Botafogo está 100% na prioridade Brasileirão. Ele quer resolver logo o problema. É aquela, o que ocorrer. Não, mas é que o time reserva vinha bem na Sul-Americana. O primeiro revés foi esse. Talvez há uma mudança de estratégia aí, né? Vamos ver. Vamos ver como é que o Bahia vai lidar com essa intensidade do Botafogo, né? O Botafogo correria o tempo todo, o time está muito bem fisicamente, joga marcando, joga naquela coisa de tentar fazer o gol mais rápido possível. Né? Eles deram um calor danado no Internacional no último jogo, viraram o jogo, né? O Inter não viu a cor da bola. Vai ser um bom jogo para assistir. Vamos ver como é que o Bahia vai se comportar com esse Botafogo. E o gol do Inter saiu numa falha muito estranha do PR, para dizer o mínimo. É verdade. O Tiquinho Soares é meio time, né? A ausência dele, eu acho que o Botafogo faz o seu sistema, tem suas ideias muito voltadas para um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro inteiro.
Então, quando ele não atua, quem joga ali geralmente faz a função de maneira improvisada e não vai conseguir entregar 10% do que ele entrega. Então, eu estou com o Preto nessa aí. E sobre esse jogo, eu não estou aqui para ensinar torcedor a torcer. Mas você vaiar uma equipe na saída de jogo porque empatou, numa Sul-Americana que não é sua principal prioridade, eu acho que não ajuda. Como eu falei, não estou aqui para ensinar ninguém a torcer, né? Mas eu acho que eu estou acostumado com a torcida do Vitória, que apoia o tempo inteiro e está ali o tempo inteiro no apoio e terminou que me adaptei a isso. Mas tem aí o jogo de domingo contra o Bahia, por exemplo, os caras já entram meio que desconfiados, né? É claro que às vezes tem jogadores que nem ligam, mas tem uns que infelizmente se importam. Então, para o Bahia, isso termina sendo benéfico, né? Para o Bahia chegar lá e tentar arrancar um empate, tentar arrancar uma vitória fora de casa. Mas não tenha dúvida, cara. O favorito é o Botafogo, isso aí é indiscutível. Mas condição, eu acho que o Bahia tem sim de conseguir algo importante para o Bahia.